A série de Percy Jackson saiu e ela finalmente está completa, e agora eu posso fazer a análise completa para vocês. A série é boa? Decepcionou? Vem comigo que eu falo. E antes da gente começar, se vocês querem uma camisa bonita dessa, ou uma bonita dessa, ou dessa, ou dessa, ou isso, ou aquilo, é só vocês entrarem no site da Semideuses Oficial e usarem o meu cupom GEEKABOOM10 para terem 10% de desconto na compra de qualquer um desses itens, ou todos eles. Estão esperando o quê? Vai lá! Como vocês viram no canal ao longo desses últimos 2 meses, esse mês e meio, na verdade, eu fui acompanhando os episódios do Percy Jackson semanalmente, fazendo vídeos semanais, mas sem fazer assim uma análise crítica de verdade. E o motivo disso, acredito que eu já tenha falado antes, se não estarei falando de novo agora, é porque eu não vejo sentido algum em analisar criticamente, fazer críticas individuais de cada episódio da série. Porque na minha cabeça não faz sentido nenhum eu querer criticar uma parada que é 1/8 de uma coisa maior, entendeu? Porque, cara, se eu pegar pra criticar um episódio, sabe? Tipo, vou criticar os 2 primeiros episódios que saíram juntos, por exemplo. Cara, você tá criticando o início de uma história maior. Você tá querendo criticar 2 episódios, tá? Você tá querendo criticar 2/8 de uma parada completa. Então, tipo, espera sair a parada completa pra você criticar. E eu já quero começar falando da maior polêmica, do que muita gente tem reclamando, que é o elenco, né? Muita gente reclamou do elenco, só que a reclamação do elenco não vai nada pro lado da atuação deles. Vai pra cor de cabelo, pra cor da pele. Gente, o Walker ser loiro, a Leia ser negra, não faz diferença alguma pros personagens no fim das contas. Sabe por quê? Porque não tem nada nos livros que fale que eles precisam ser deste jeito. Ah, Pedro, mas Zeus, ele é um deus grego, ele deveria ser branco. Não, ele é um deus. Ele é um deus. O Rick deixa bem explícito nos livros. Os deuses podem assumir a forma que eles quiserem. Se Zeus pode ser uma águia, por que ele não poderia ser um homem negro? Afinal, ele vive nos Estados Unidos agora, não sei se vocês se lembram, tá? Por mais que ele seja assim um deus grego, ele tem milhares de anos de idade e vive agora nos Estados Unidos. Ele pode ter só se espelhado em outras pessoas, não tem problema nenhum. Mas, falando dos atores, o Walker Scobell mandou muito bem como Percy Jackson. Ele conseguiu captar o que o Percy é. A evolução do Percy dele ao longo da temporada é muito boa. Ele começa fechado, tendo aquele processo para acreditar em tudo que está acontecendo à volta dele. Tá bravo com o Grover, porque o Grover traiu ele, fez ele ser expulso, deixou a mãe dele morrer. Ele não conhece a Annabeth, tem o processo para conhecer a Annabeth. Mas ao longo dos episódios, até o fim da temporada, ele vai se abrindo cada vez mais e cria um laço de amizade foda com os dois, como deve ser. O Grover do Ariane, ele é o Grover perfeito, ficou melhor que o Grover do livro, na minha opinião, porque não é só aquele cara medroso e tal. Ele realmente age ali, ele serve como uma liga entre o Percy e a Annabeth para botar os dois na linha e fazer essa amizade ser iniciada de certa forma, né? E toda a conversa dele com o Ares para tentar tirar as coisas do Ares é muito boa. E a Leia, cara, a Leia foi a melhor Annabeth que a gente podia querer. A Leia foi perfeita como Annabeth, não tem como falar que não foi, tá? Ela captou a Annabeth de uma tal forma que ninguém mais conseguiria captar a Annabeth. Tá? É perfeição. A personalidade, cara. Parece que a Annabeth dos livros pulou pra fora e foi fazer a série, porque a personalidade não poderia estar mais no ponto preciso. Depois que lançaram os 8 episódios, antes de vir fazer esse vídeo pra vocês, tudo, eu parei pra reassistir a série inteira. Começo ao fim, os 8 episódios, uma lapada só. Vrum. E eu tenho que dizer pra vocês, esse é o grande motivo de eu não ser muito fã de episódios semanais. Eu sei porque eles são feitos pra deixar na boca do povo por mais tempo e tal. Só que eu não gosto dos episódios semanais porque pra mim estraga muito o ritmo da série. Você ter que, você vê um episódio e ter que esperar uma semana pra continuar aquela história, depois mais uma semana, depois mais uma semana. Porque assistindo os 8 episódios numa porrada só, de uma vez só, vendo a história do começo ao fim de uma vez só, cara, como essa série funciona melhor se você faz isso. Como o ritmo da série funciona bem melhor se você faz isso. Porque dá pra ver bem melhor os arcos dos personagens, como que funciona, de onde que eles queriam ir,
como que a produção, o roteiro, a direção fizeram por mais A mais B para chegar onde eles queriam. A série funciona muito melhor se você faz isso. Mas é claro, a série tem problemas. Não vou falar que a série não tem problemas. O ritmo pra mim não foi um problema. Eu não achei corrido. Ah, mas cortaram toda a parte de Yance no começo. Cara, para pra pensar. Aquela parte era realmente necessária? Valia realmente perder tempo com aquilo? Não precisava. Sabe? Vocês têm que realmente parar pra analisar e pensar se as coisas que tiraram, que vocês ficaram incomodados, se valia mesmo a pena manter aquilo na história ou não. Sabe? Muita gente reclamou que no final, tipo, o Percy não olha pro Ares e fala, com medo. Cara, dane-se, é só uma fala, não faz diferença. Mas sim, a série tem problemas, tá? Faltou um pouquinho de mistério. Não mentirei, faltou um pouquinho de mistério. Né? Faltou um pouquinho de urgência também. Coisas que podem e devem ser melhoradas na segunda temporada. Tem um pouco menos de cortes secos como tem. Eu entendo aqueles quererem ter escondido algumas coisas, os poderes do Percy aqui e ali para mostrar no final com a luta do Ares. Faz sentido, mas agora já mostrou na segunda temporada, o Percy já tá sabendo usar mais os poderes, ele já vai usar bem mais, então não tem por que esconder. Disney, a segunda temporada vai precisar de orçamento maior, saiba disso, por favor. Muita gente falou que faltou explicar algumas coisas, como o próprio colar de contas, ou o fato dos monstros voltarem e tal, mas assim, os monstros voltarem, tá bem claro. Né? Não é algo que precisa ser dito. O que realmente precisava ser dito foi dito, tá? Infelizmente, como no segundo episódio eles adaptaram praticamente toda a parte do acampamento no começo do livro, acaba que é uma parte que tem muita informação. É a parte do livro de toda a série de Percy Jackson que mais entrega informação para o leitor. Então sim, o segundo episódio, por mais que eu tenha amado ele fica um pouco expositivo por conta da quantidade de informações que tem que passar para o espectador, tá? E porque por muitas vezes não havia outra forma de passar essas informações senão por outros personagens contando ao Percy. Como eu falei, coisas sobre os monstros morrerem e voltarem. Precisa explicar isso? Não precisa. Tá bem claro. A senhora Dodds morre 2 vezes e volta. Não, tá ligado? Tá na tela, tá explicativo. Os monstros voltam, eles não ficam mortos para sempre. Tá ali, tá autoexplicativo. Eu entendo, vocês querem uma explicação melhor para falar, não, eles vão pro Tártaro para se reformarem, depois voltar. Eu entendo isso, mas não era algo tão necessário de se explicar agora. Pode ser que eles venham a falar depois, pode ser que não, que fique por isso mesmo. Ah, Pedro, não teve Néctar e Ambrósia. Próxima temporada provavelmente eles vão falar disso, porque é um detalhe importante de uma certa parte do Mar de Monstros. Mas, como eu disse, cara, é uma primeira temporada. A primeira temporada ainda tá pegando o jeito de fazer as coisas, eles estão vendo o feedback do público. Faltou Néctar e Ambrósia? Faltou, podia ter falado, é uma parada importante, mas que no fim das contas não faz assim tanta falta no contexto geral da história dessa primeira temporada, pelo menos. Então, no geral, Percy Jackson é uma série boa, sim. Quem tá falando que tá ruim tá completamente maluco. Quem tá defendendo os filmes, falando que os filmes estão melhor, vocês estão completamente loucos. Não tá faltando emoção por parte dos personagens, por parte de ninguém. CGI tá bom sim, se você tá reclamando de CGI dessa série, você também tá completamente maluco. Afinal, eu vi muita gente reclamando de CGI de coisas que foram feitas em efeitos práticos. Eu amei essa série, tá? Eu amei de paixão essa série de Percy Jackson. Faltou algumas coisas, faltou um mistériozinho ali, faltou um sensozinho de urgência maior. Mas claro, também vão haver mudanças. Tem coisas que eu cortaria, tá? Eu achei a cena do Crosta desnecessária, eu acho que seria mais interessante. Tipo, não desnecessária, mas... né, dado o tempo de tela, o que eles iam fazer, eu acho que seria mais interessante, seria mais benéfico para a história fazer a coisa lá no prédio de estúdio com o Caronte e tal. Mas no geral eu gostei muito dessa série. E vocês precisam entender, é uma série de classificação 12 anos, com adolescente de 12 anos, pré-adolescentes de 12 anos como protagonista. Então é muito complicado colocar um senso de perigo tão grande em cima deles, ter essa urgência toda. Mas, no geral, o saldo dessa série é muito positivo. Não se deixem acreditar pelo contrário disso, tá? Parem pra pensar e analisar direito a série antes de reclamar. Sabe, reclamar de um episódio só porque não toca Poker Face, reclamar de um episódio só porque não acontece uma coisinha que você queria. Deixa de ser chato, tá? Eu acho sim que a galera tá pegando pesado demais com essa série. Muito mais pesado do que deveriam. Virou quase que uma modinha no TikTok falar mal dessa série pra pegar view. O que eu acho que é muito injusto, porque a série não é nem de longe ruim, tá? A série não chega nem perto de ser ruim.
tá bom? É uma série de Percy Jackson digna, é uma série de Percy Jackson muito boa, que tem um futuro brilhante pela frente. Então parem de ser chatos, parem de reclamar e aproveitem que a gente finalmente tem um produto audiovisual fiel de Percy Jackson e a gente não precisa mais viver com aqueles filmes horrorosos. Então é isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo o que você achou da série. Sem ofensas, por favor. Logo vai sair um episódio do meu podcast, o Geekabum Talks, falando sobre a série com o Gui, que faz o podcast comigo, e um convidado especial, o Alexandre Pérez. E eu espero vocês lá, tá bom? Por favor, me siga no TikTok também. E é isso. Tchau, meus queridos.